A paz do Senhor, irmãos, tudo bom? Aqui quem fala é o pastor Carlos Ferreira. Eu senti no coração de deixar um texto para vocês. Está em 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7. A partir do versículo de número 12, que diz assim: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Enquanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine sobre Israel. Verso 19 diz assim, Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei o meu nome, e farei com que esteja pro provérbio e morte entre todas as nações. Amém? Bem, irmãos, esse texto aqui é um texto muito conhecido. Se você ler 2 Crônicas capítulo 7, você vai ver que Salomão, ele está praticamente reinaugurando o templo, né? Templo esse que Davi, o seu pai, intentou fazer no teu coração, só que diz as escrituras sagradas que Deus não permitiu, porque as mãos de Davi eram mãos cheias de sangue. Davi era homem de guerra, homem de luta, e Deus não permitiu. Só que Deus disse a Davi, fez uma promessa a Davi, que a sua descendência, né, aquele que fosse ser o seu sucessor, esse reedificaria. Porém, Davi, ele comprou todos os utensílios para a construção da casa, só que ele não pôde edificar. Só que o que me chama a atenção aqui nesse texto é que Deus fez a promessa que Salomão verdadeiramente ele ia construir o templo. Só que depois que Salomão construiu o templo, ele ora, oferece sacrifícios, e a glória de Deus enche aquele lugar de uma forma poderosa, de forma que Deus estava ali patenteando o seu projeto, patenteando a sua promessa, né? E Deus aparece a Salomão em sonho nessa mesma noite e faz chegar aos ouvidos de Salomão esta promessa de que o lugar ia ser consagrado, de que o lugar ia ser separado, e tudo aquilo que orar naquele lugar, Deus estaria ouvindo, né? Desde que o povo se humilhasse, orasse, convertesse, Deus estaria ouvindo. Então Deus tinha falado aqui, como você acompanhou comigo, versículo número 15, que os olhos dele estavam abertos, né? E os ouvidos atentos para a oração ser feita nesse lugar. Porque Deus havia escolhido e santificado esse lugar. O templo ele durou aproximadamente 7 anos para ser construído. E a coisa mais interessante que eu li nesse texto
é que o próprio Deus, ele faz a promessa a Salomão, e no versículo de número 19, se você ler, está escrito assim, ó. Versículo número 17 diz assim, ó: quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos, os meus juízos, também confirmarei o teu reino, conforme o concerto que eu fiz com Davi. Note bem que esta bênção de Deus, todas as bênçãos, aqui eu aprendo que são bênçãos condicionais. Quando nós recebemos a bênção de Deus, nós devemos lutar para permanecer com ela. Por quê? Porque a Bíblia, ela nos deixa claro que Salomão, ele fez uma grande obra para Deus. Salomão era o rei. Porém, Deus disse para Salomão, ó: quanto a ti, se obedecerdes, né? Se andardes nos meus estatutos, se observardes os meus mandamentos. Então Deus, ele agora estabelece uma condição para Salomão, para que ele pudesse estar, na verdade, não só tomando posse perpétua da bênção, como esta bênção ser passada de geração a geração. A minha dica para você, meu irmão, eu não sei qual o teu sonho, qual o seu projeto. E às vezes você acabou de concretizar a promessa hoje, ou ontem, ou na semana passada. A minha dica para você é essa: permaneça fazendo o que você faz para Deus. Não pare de fazer. Continue obedecendo a palavra de Deus, amando as escrituras sagradas, vivendo-a de forma incondicional, como se você não tivesse alcançado. Porque as bênçãos de Deus são bênçãos condicionais. Então depende muito da gente estar na presença dele. Então não deixe com que o seu coração se desvie. E não deixe com que, na verdade, o que acontece? As coisas e a bênção venham a encher o seu coração, encher a sua mente, a ponto de nós pensarmos que somos alguma coisa, que somos melhor do que as outras pessoas. Pelo contrário, o nosso coração, ele deve permanecer sempre na humildade, e nós devemos sempre nos humilhar diante de Deus, porque as bênçãos que Deus dá não são temporárias. As bênçãos que Deus dá são bênçãos, irmãos, que tem que ecoar para a nossa descendência. Aí você pega e faz uma pergunta assim: mas pastor, por que eu perdi? Eu ganhei e eu perdi. Exatamente porque, infelizmente, muitas pessoas recebem a bênção de Deus, só que elas não permanecem com a bênção. Por quê? Porque elas não fazem a vontade de Deus. Então é importante nós estarmos mantendo a nossa vida de fé. É importante nós estarmos mantendo a nossa comunhão com Deus. É importante nós estarmos perseverando na presença do Senhor. Se você ler as Escrituras Sagradas, você vê que Salomão, o sucessor de Davi, ele foi uma pessoa que sobrepujou em sabedoria e também riqueza. A Bíblia diz que ele foi o homem mais rico daquela época. Só que a bênção de Deus é uma bênção condicional. Salomão, ele não conseguiu permanecer na presença de Deus. Pelo contrário, ele fez aliança com várias nações, ele se aliou a várias mulheres, ou seja, fez tudo aquilo que Deus não permitiu para que ele fizesse. E aí, o que acontece? Você vê que no final da tua vida, Deus decreta, Deus ordena, na verdade, nações para que se levantem contra ele. Né? A promessa de Deus para ele é que o reino dele seria pacífico. Porém, não foi. Exatamente por quê? Porque no final, Salomão acabou desviando o seu coração. Então, irmãos, essa vai a dica. Permaneça com a bênção, permaneça com o favor, permaneça com a graça de Deus, permaneça adorando a Deus como se fosse o primeiro dia da sua vida, para que as bênçãos de Deus não venham passar de você. Pelo contrário, para que elas venham, na verdade, vir para você, vir para os seus filhos, os filhos dos seus filhos, e você ser, na verdade, abençoado e próspero. Então essas são as palavras que eu trago para você. Permaneça na presença de Deus, receba a bênção, a vitória do Senhor, mas o principal, não esqueça de quem te deu e permaneça fazendo tudo aquilo que você continua fazendo na presença de Deus para agradar o seu santo nome. Que Deus abençoe você, fique com essa palavra, é um conselho
do seu irmão em Cristo Jesus, Carlos Cirilo. Que Deus abençoe.